Me responde uma coisa, você se considera uma pessoa frágil? Um curso vai ser ofertado para acolher pessoas que se sentem fragilizadas por diversos motivos. E quem vai explicar esse curso para a gente é o Luciano Esmeraldo, que é consultor de empresas. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Daniele? Tudo jóia. Como é que funciona esse curso, hein? Porque nesse momento quem não é frágil, está frágil. Eu diria que a fragilidade nunca foi um tema tão relevante, né, na nossa sociedade. Em tempos de pandemia, né? E na realidade esse tema não é novo, né? As tradições antigas já olham para esse universo, a mitologia, ele ressurge com força a partir dessa ilusão do controle. Porque o conceito de fragilidade, muitas vezes, ele é associado à fraqueza, né? A fraqueza é uma debilidade, é uma deformidade por natureza. Um produto, um objeto, ele pode ser fraco. A fragilidade é um atributo daquilo que é vivo, dinâmico. Mas o Nassim Taleb, que é um estudioso, e ele desenvolveu a teoria dele a partir dos movimentos de derivativos em bolsa de valores. Então ele olhou para quanto muitas vezes nós estamos ancorados em modelos de negócios, em estrutura de vida que são frágeis. E tudo que é frágil tem uma potência de morte, né, muito presente. E ele começa a olhar, e é interessante porque ele faz um estudo a partir de elementos linguísticos, né? E isso é interessante a gente perceber como concepção de compreensão de mundo mesmo, como paradigma. Ele percebeu que existia uma tradução para aquilo que é frágil. Então, o frágil, por definição, é aquilo que rapidamente se deteriora, morre, padece. Existe uma definição daquilo que é forte, que é o robusto, né? O robusto é aquilo que, por natureza, ele perpetua pelas intempéries do tempo, então ele resiste a essas adversidades. E existe até algo, eu diria, acessório a isso, que é o que a gente chama de resiliente. Mas perceba que o resiliente é aquilo que resiste às intempéries e retorna ao patamar original. Então, são princípios que se estabelecem a partir de códigos linguísticos. E ele percebeu que não existia, dentro da tradução da própria língua, se não existe na língua, a língua expressa uma cultura. Se não existe essa definição, é porque nós não compreendemos aquilo que é vital, que é o outro lado desse espectro da fragilidade, que ele batiza, e aí não tinha uma expressão em nenhuma língua do planeta, que é aquilo que é antifrágil. Então, esse princípio nasce a partir daí. Eu preciso reconhecer o que é frágil para desenvolver a potência da antifragilidade. Então, como é que isso vai ser trabalhado nesse treinamento? Bacana, né? Então, assim, como perspectiva, o primeiro espaço é a gente conseguir compreender esse paradoxo, né? Então, o que é a antifragilidade? O oposto da fragilidade, na nossa concepção arcaica, seria o que é forte. Então, a gente fica o tempo todo nesse paradoxo, né? Se eu não quero ser frágil, eu preciso ser forte. E esse lugar da fortaleza é um lugar da invulnerabilidade. Eu me torno distante, eu me torno, né? E eu vou, isso quer seja do ponto de vista de negócios ou de pessoas. Existem pais que querem se colocar diante dos seus filhos nesse lugar de fortaleza. Existem profissionais que querem se colocar no lugar dos seus liderados, nesse lugar dessa fortaleza. Isso produz distanciamento, porque isso não é parte da natureza humana. E aí o Taleb ele vai estudar os elementos orgânicos, vivos, e ele percebe que a natureza é frágil. E por ser frágil e reconhecer a sua fragilidade, ela aprende e prospera com o caos, com a desordem. E daí nasce a antifragilidade. Então, o que é a antifragilidade? É a compreensão da fragilidade que pode se fazer presente como elemento de impermanência. E a partir daí eu evoluo, eu expando, eu prospero. Então, o curso, né, ele está batizado, ele está definido como liderança antifrágil, transformando adversidades, intempéries, né, todo esse momento de incerteza que a gente vive em potência transformadora para situações futuras. Eu diria que esse é o grande princípio da vida, como acolher essa fragilidade e como cultura nós aprendemos a negar a fragilidade em ambientes profissionais, no dia a dia, porque parecer frágil muitas vezes está associado a ser uma pessoa fraca. Eu ouvi certo dia, Daniele e Paulo, ia dizer mano de Roberto, não sei por que Paulo, uma definição de um treinamento que eu estava fazendo de altos executivos de um grupo, grande grupo econômico aqui do Ceará, e de uma diretora que disse: Luciano, você não sabe o peso que você está tirando das minhas costas. Eu tive câncer e eu não pude partilhar o meu câncer com minha equipe
porque eu achei que isso podia ser sinônimo de fraqueza. Olha. Eu diria que esse é o maior lugar desse padecimento, dessa negação da fragilidade. Consequentemente, se eu nego a fragilidade, eu estou buscando manter um lugar de fortaleza que é impossível ser produzido por nós. Porque todos nós, de algum lugar, né, necessitamos desse lugar de autoacolhimento. Então, a antifragilidade e o tratamento dela poderia ter sido até mais tranquilo. Não tem nem né? dúvida. Acolhida, Você imagina cuidada, o peso disso na relação com as pessoas, no trabalho, para mim mesmo. Porque a autocobrança muitas vezes aniquila, destrói. E no dia a dia também, né? Porque de repente ela podia chegar lá estressada, triste, e as pessoas ao redor não iam saber por quê. E às vezes, o que eu vou fazendo? Eu vou me fechando, me distanciando por medo. E por negar essa fragilidade, eu não acesso a potência da antifragilidade, que nada mais é do que aprender e prosperar diante das intempéries. Porque a lei que rege a vida é a impermanência. Existem alguns princípios quando se fala hoje em gestão nesse mundo contemporâneo, né? Em estilo startup, nesse mundo acelerado de mudança, de transformação. Não faz mais sentido a gente estar falando sobre mudança. Porque quando eu falo em mudança, eu estou falando a partir de um lugar congelado. Existe um estado e existe um outro estado futuro. Eu olho a vida como fotografia, com elementos estanques. As novas escolas de gestão, né, os novos princípios que são novos, mas são arcaicos, são antigos, as filosofias milenares já trazem essa consciência, o budismo já traz o princípio da impermanência. Tudo é impermanente, nada é o que é. Então a mudança na realidade é uma ilusão, porque tudo está em transformação o tempo todo. A palavra em curso é transformação e ela existe o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Nós olhamos para a vida como foto. Eu não sei se vocês vão lembrar, teve um evento que eu acho muito emblemático sobre isso, nas redes sociais, nessas aniquilações que a rede social faz a partir dessa fragilidade, né? E dessa negação. A Beth Faria, se eu não me engano, que fez Tieta, né? Sim, foi. Ela divulgou uma foto dela de biquíni, já agora, recente, né? E ela já no apogeu aí dos seus quase 80 anos, sei lá, 70 e tantos anos. E aí foi uma enxurrada nas redes sociais, né? De críticas. Vixe, tá acabada, como é que pode e tal. E ela, eu diria que esse é o ápice desse lugar que nós estamos conversando como mudança de cultura. E ela trouxe uma fala que eu acho muito emblemática nesse sentido. Ela disse: Tieta é eterna, não envelhece nunca, porque ela é um ícone, ela é um símbolo. Beth Faria é humana, é frágil, tem o direito de envelhecer. E na hora que ela pode acolher isso, nasce a potência. Porque você imagina o sofrimento de alguém ouvindo essas críticas, negando: eu não quero envelhecer. E se eu não quero envelhecer, eu vou para o congelamento da vida, eu vou para o botox, nada contra os botox. Mas a questão é um modelo mental que é impedir que a vida siga o seu curso. Vida é transformação. Transformar é ir além da forma que está posta. Então nós somos mutáveis por definição. A gente fala sobre isso. A gente diz o tempo todo, né? A única verdade da vida é a mudança. Mas a gente fala da boca para fora. Essa crença não está impregnada em nós. A gente resiste às mudanças o tempo inteiro, né? Você passa a vida inteira sentando nos mesmos lugares. Eu faço isso nos meus treinamentos. Você chega lá, no segundo dia as pessoas estão nos mesmos lugares. É verdade. Por que vocês sentaram aí? Porque é mais cômodo. Esse é um lugar conhecido. Tudo que nos é desconhecido nos gera temor, né? Porque nós temos a ilusão do controle. E essa pandemia mostrou que, de fato, nós controlamos muito pouco. Então, o antifrágil é essa potência, né? Ela não é uma fraqueza. Eu acolho a fragilidade porque eu me coloco como parte desse elemento de transformação. E no programa, no curso, nós vamos entrar em contato com isso. Quais são as minhas fragilidades do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de mercado? Eu vejo profissionais que temem perder o emprego. Eu digo: vá para esse lugar. Porque enquanto você teme, mais perto de perdê-lo você está. Porque o que te garante? Ah, tu tem medo de perder o emprego. Mas o que garante que essa empresa vai continuar existindo? O que garante que essa sociedade como nós conhecemos vai continuar existindo? E a gente se apega sempre a esses modelos de previsão do passado. O antifrágil o planejamento não tem nada a ver com decisões futuras. Não é o futuro. Tem a ver com o que eu faço agora que vai afetar o meu futuro.
E aí esse lugar é um lugar de potência pura, é um lugar de a gente poder fluir com a vida, como produção de excelência a partir do nosso melhor. Então no curso a gente vai olhar para as nossas fragilidades e a partir dela reconhecer a potência transformadora. Tem um mito que eu gosto muito, é a mitologia, por isso que eu falo sempre dos saberes arcaicos, porque a gente vive uma sociedade muito do modismo, né, da novidade, mas existe muita base do novo naquilo que é antigo. É só trazer esse olhar de volta, né, de renovação. E o mito de Hércules eu acho que é muito valioso, né, porque o herói, e não o herói contemporâneo, que é invulnerável, o super-homem, né? O super-homem percebam como símbolo dessa patologia contemporânea. Ele é incapaz de mentir. Não sei se vocês já se deram conta. A estrutura de perfeição. Então, é o paradigma da fortaleza, da força, da invulnerabilidade. Se eu não sou vulnerável, eu não posso me conectar com pessoas. Porque nós somos porosos. Esse é o lugar da antifragilidade. Eu me reconheço frágil e aí os heróis antigos, Hércules, né, para ele encontrar o seu caminho de herói, o herói verdadeiro que é humano, ele precisa passar por todas as intempéries da vida, os 12 trabalhos, ele sofre, ele passa pela ilusão de matar a própria família e ele vai aprendendo com a adversidade. E um dos elementos muito emblemáticos da mitologia é exatamente quando ele luta com a Hidra, né? E eu diria que esse é o princípio do treinamento a partir da liderança antifrágil. Porque qual é a sagacidade dele? Ele começa a perceber que, como símbolo, o que é a Hidra? Cada cabeça que eu corto, nascem duas. Qualquer semelhança com realidade, mera coincidência, né? Resolvi um problema, surgiu 2. Resolvi outro, surgiu 4. É igual conta. A gente tem a ilusão, terminei de pagar as contas, respirei, chega mais 10. Você não vai terminar nunca. E o Hércules, ele vai aprendendo com a experiência, ele vai lutando contra a Hidra, até que ele percebe que não adianta ele resistir, ele ser só resiliente ao problema. Porque por mais resiliente que uma borracha seja, ela tem um ponto de desgaste, de esgarçamento, que chega uma hora que ela não retorna mais. E nós sabemos disso no mundo profissional. Tem profissionais que são resilientes, manda pancada que eu aguento. Chega uma hora que não aguenta mais, ele quebra. Porque mesmo o elemento mais resiliente que existe, ele tem um ponto de ruptura. O que é a antifragilidade? E o mito de Hércules nos ensina isso. Ele aprende que dentro do próprio caos, dentro do próprio problema, existe a solução. Eu não preciso resistir ao problema. Então, o que ele percebe? Que não basta ele cortar a cabeça. O problema, ele o ensina como solucioná-lo. E ele começa a cauterizar os pescoços para que eles não nasçam demais com o próprio fogo lançado pela Hidra. Então, ele usa do próprio problema a solução para o problema futuro. Então, o problema, ele deixa de ser uma adversidade e passa a ser um elemento vital de prosperidade. Porque tudo que é orgânico, aquilo que prospera, precisa do caos para evoluir. Isso é o princípio da vida. Olhe para a estrutura óssea da gente, para o corpo físico, né? Se você não estressar o teu corpo, o que é que vai acontecer com ele? Aí ficar doente, né? Padece, né? Por que a gente vai para a academia? Para estressar o corpo. Se você não estressar a mente, o que é que acontece com ela? Você cansa também mentalmente. Padece, ela fica abobalhada. É doença. O estresse é o elemento vital. O que é o estresse? Se eu controlo tudo, não tem estresse. O estresse, ele nasce dessa incerteza. A gente quer o tempo todo criar modelos de mundo a partir de uma lógica estável. O grande mal da sociedade contemporânea é o vício da estabilidade, a ilusão da estabilidade. Porque o que é estabilidade é negação da transformação. Não existe, né? Bom, Luciana, as pessoas... nesse lugar é potência pura, é desafiador e assustador. Mas enfrentar esses monstros, né, a Hidra, cauterizá-las, transformar isso em potência é o nosso desafio. As pessoas interessadas em fazer o curso, quando é o curso e como é que fazem para se inscrever? O curso será agora em janeiro, dia 29 e 30, na sede do Index Talent, Zé Vilar 3000, né? A gente está com as inscrições, é só entrar no nosso Instagram, @IndexTalent. Lá a gente tem conteúdos disponíveis, toda a grade de programação, né? A gente tem aí um e-book gratuito para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais desse universo.
Então, será uma experiência transformadora. Fica o convite a todos que quiserem aí fazer da sua fragilidade um instrumento de potência futura. Tá joia, então. Muito obrigada. E a gente conversou com o Luciano Melo. Obrigada, viu, Luciano? Obrigado a vocês e cauterizem aí os problemas que eu sei que na televisão tem muito. Ah, mas não tem nada. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia.